rapaziada, tudo bem com vocês? Daniel Braun falando, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal Daniel Braun Oficial, tudo de futebol, tudo de Botafogo, cara. E vamos aqui, jogo rápido, né, para falar das coisas que estão acontecendo. Vou pedir aqui desculpas, porque dessa vez não vou conseguir mandar os salves aí pra rapaziada que tá comentando nos vídeos, né, tô com pressa, tô vendo que meu cabelo tá até molhado, acabei de tomar banho. E aí, daqui a pouco tem que sair, aí vou pro jogo. Então, peço para que você se inscreva se você tá vindo aqui pela primeira vez, cara. Curte os vídeos, né? Dá uma olhada, ativa as notificações para você não perder nenhum. E comenta aqui tua opinião, cara, junto do teu nome e da cidade de onde você tá falando, que eu vou te mandar um abraço aqui no próximo vídeo. Vamos lá, vamos falar desse jogo e de algumas coisas aí que a gente tem que falar antes da partida entre Botafogo e Corinthians. Para início de conversa, a gente acorda hoje de manhã com um post, né? Uma publicação na coluna do Lauro Jardim, que é jornalista do Grupo Globo, né? Ele que é mais jornalista político, né? Mais jornalista financeiro. E dentro desse lado político e administrativo do futebol, às vezes ele fala algumas coisinhas, e aí ele soltou a seguinte nota, vou até deixar aqui o print: irmãos Moreira Salles não vão mais investir no Botafogo, né? Não há nada não tem nenhuma inverdade nisso, mas é uma coisa que a gente já sabe há 4 meses, né? Se vocês forem, pesquisem aí, Daniel Braun, Moreira Salles, Daniel Braun, Botafogo SA, vocês vão encontrar todos os vídeos, né, passo a passo de tudo que está acontecendo em relação a isso, né? Deixo aqui para vocês ficarem por dentro de absolutamente tudo que acontece. E o que os irmãos fizeram, rapaziada, além de terem emprestado dinheiro para o CT, né, que o Botafogo vai pagar durante 30 anos, falei isso nos últimos vídeos, os irmãos, eles financiaram um projeto, eles financiaram, né, uma consultoria, né, da Ernest Young, para fazer ali as contas do que está acontecendo no Botafogo e como que isso pode ser resolvido ao longo dos próximos anos, das próximas décadas. Apenas isso, né? Em nenhum momento eles falaram que iam investir, que era certeza que eles iam colocar o dinheiro deles. E em um dado momento, né, mais ou menos 2 meses atrás, eles confirmaram que não iriam colocar dinheiro, que eles não têm, na opinião deles, eles não têm tato administrativo para isso. Então eles apenas estão financiando o projeto, né? Não é nenhuma novidade isso, eu não entendi por que, né, dessa notícia, dessa nota, né, no dia de hoje, até porque se você lê na íntegra a matéria não tem nenhuma novidade, é praticamente isso, né? Então tá aqui dado o meu recado, né? A SA, nesse momento, ela não tem a ver diretamente com os irmãos Moreira Salles, porque o estudo ele já foi feito. Agora vamos falar de Botafogo e Corinthians. Botafogo e Corinthians, rapaziada, às 6 da tarde no estádio Newton Santos, né? Até ontem ou anteontem, a parcial de 13 mil, aproximadamente 13 mil ingressos, né? Você está tendo aí uma série de promoções da diretoria do Botafogo. Mulheres entram na leste superior ou na oeste, né? Até 1.500 mulheres com a camisa do Botafogo entram de graça. Você tem a promoção do acompanhante. Se você for sócio, você pode cadastrar no Sou Botafogo o teu acompanhante, que ele vai aí contigo, e também tem a promoção de R$5 na leste superior, enfim, né? A expectativa aí acima dos 20 mil no público de hoje. E aí vamos para as escalações, cara, sem enrolar muito: Gatito, Fernando, Marcelo, Gabriel e Yuri no meio campo, Cícero, João Paulo, Alex Santana no ataque, Igor Cássio, Juan e Diego Souza. O que eu tenho a dizer sobre isso, rapaziada? Primeiro de tudo, Gatito Fernandes está de volta aí depois dos amistosos da seleção paraguaia, né? Então substitui o Cavalieri, que agarrou contra o Atlético Paranaense. O Fernando vai para a lateral direita e eu iria de Rickson, tá? Eu acho que o Fernando ele não está preparado, demonstra que ele não está preparado para jogar futebol ainda pelo Botafogo. Para mim, o Rickson tem que ser o lateral direito. No mais, boa sorte para o jogador, se ele se concentrar, for bem, até como ele foi razoavelmente bem contra o Flamengo, né? Enfim. Marcelo retorna de lesão, né? Tá recuperado, diz ele recuperado 100% da lesão na coxa, substitui o Carly, que foi suspenso mais uma vez com o 3º cartão amarelo. Volta de suspensão o Yuri, sai o Lucas Barros, entra o Yuri na lateral esquerda, aí o tripé do meio campo continua sendo o mesmo. Não sei se eu concordo, enfim, né? Mas é meio complicado com as peças que o Botafogo tem. E no ataque a gente tem a novidade: o Juan entra como titular, nada mais justo. Na outra ponta, o Igor Cássio, ainda acho que é uma alucinação do Valentim colocar o Igor Cássio de ponta. Tem que arrumar um outro, que seja o Lucas Campos, ou Valência ou Luiz Fernando. Mas Valência e Luiz Fernando no banco, vamos ver como é que vai se dar. E no ataque o Diego Souza, que para mim é titularíssimo, apesar da má fase, né, dele não tá rendendo tudo que ele pode, é titular. Corinthians, gente, vamos lá. Esse time do Corinthians que tá brigando por vaga no G7, a gente vê aí
por conta do título do Flamengo da Libertadores, mais uma vaga se abrindo nessa expectativa da Libertadores. Aliás, na Sul-Americana, o Botafogo abre-se mais uma vaga aí, então, com esse título do Flamengo, o Botafogo em 14º, pelo menos por enquanto, fica na zona de acesso para a Sul-Americana. Ou seja, é uma coisa que pode afrouxar, digamos assim, o ritmo do Corinthians nessa partida, porque o Flamengo, vencendo a Libertadores, vira G8, e o Corinthians está em 8º lugar, e o mais próximo dele, pelo que eu estou vendo aqui na tabela, que eu tinha esquecido, é o Bahia. O Bahia está em 9º com 6 pontos antes do Corinthians. Então o Corinthians, por enquanto, está na pré-Libertadores, G8, porque o Atlético Paranaense está dentro desse grupo aí dos 8 primeiros colocados, foi campeão da Copa do Brasil, e o Flamengo campeão da Libertadores. Então abre-se mais uma vaga, então você pode ter aí um ritmo mais tranquilo do Corinthians e também do Internacional, que o Botafogo enfrenta no próximo fim de semana também no Newton Santos. Vamos lá, gente, o técnico interino da equipe do Corinthians antes do Thiago Nunes assumir no ano de 2020 é o Coelho, né? Para quem não lembra, o Coelho é aquele cara que deu aquela porrada no Kerlon quando o Kerlon fazia foquinha lá no Cruzeiro e Atlético Mineiro. Mas enfim, o Coelho ele tem uma cartela muito parecida de futebol com a da escola do Corinthians, vamos dizer, nos últimos anos, com Carilli. Futebol defensivo, reativo, tentando explorar os contra-ataques, o pós-perda, o pós-recuperação, né, de bola, né, um jogo de contra-ataque, digamos assim. E o time do Corinthians ele deve ir a campo da seguinte maneira, né? Cássio, Fagner, Manuel, Gil, Danilo Avelar, Gabriel, Júnior Urso, Janderson, Pedrinho, Matheus Vital, e aí você deve ter uma alternância aí de funções do Pedrinho com o Matheus Vital, e o Wagner Love na frente. Apesar de ter algumas boas peças no comando de ataque, né? Tudo bem que o Bocelli não joga, que está machucado, mas o Corinthians ele está bem improdutivo no ano de... Aliás, o Corinthians ele vem improdutivo no ataque já há muito tempo, algumas temporadas priorizando defesa, né? Então a gente tem aí um Corinthians que pode jogar no contra-ataque contra o Botafogo, que é um pouco vulnerável nesse sentido, e o Botafogo, que tem um dos piores ataques, contra o Corinthians, que tem uma das melhores defesas, perdão. Então a gente pode projetar talvez um jogo um pouco amarrado, né? Mas quem sabe, né? Vai que é um jogo de muitos gols. Arbitragem, rapaziada: André Luiz de Freitas Castro, o árbitro número 1. O assistente número 1 é o Leone Carvalho Rocha, o assistente número 2, Christian Passos, e o árbitro de vídeo é o Elmo Alves Rezende Cunha, todo mundo de Goiás, né? Então esse quarteto aí de Goiás. Expectativa, gente, né? Além dessa questão do Corinthians ficar um pouco mais aliviado, não ter aquela pressão de temos que ganhar para nos assegurarmos, né? Por conta da abertura de mais uma vaga aí para a Libertadores, o Corinthians em 8º se classifica por enquanto. Você tem também a questão do Botafogo jogar um pouco mais tranquilo com a derrota ontem do Cruzeiro para o Santos, né? Lembrando que a gente tem que torcer, são 4 jogos do Botafogo por rodada. O Botafogo tem que, além do torcedor ter que torcer para o Botafogo, ele vai ter que torcer também contra o Cruzeiro, contra o Ceará e contra o Fluminense. Ontem, o Cruzeiro saiu na frente, mas tomou a virada 4-1, né? Então, o Cruzeiro não pontuou nessa rodada aí, dessas 5 que faltam. A gente vai ter no mesmo horário Ceará e São Paulo no Castelão, no mesmo horário do Botafogo e Corinthians, e amanhã às 8 da noite vamos ter Fluminense e CSA, né? Então a expectativa é de que o Botafogo consiga minimamente pontuar, né? Sinceramente, é claro que o Botafogo ele necessita de um maior número de pontos possível, precisa de uma vitória contra o Corinthians dentro de casa, e lembrando, foi contra o Corinthians justamente que o Botafogo conseguiu a arrancada para sair do sufoco em 2018, o Botafogo venceu por 1-0 gol do Lindoso, ou contra, né, desviou ali, e o Gatito fez um milagre, né, para quem não se lembra, eu vou até deixar a imagem aqui, o Gatito fez uma defesa milagrosa, fantástica, que salvou o Botafogo de perder os 3 pontos, e aí, a partir dali, foi o Botafogo se aliviando, vencendo todo mundo, que a história se repita, né? Então, a situação era um pouco crítica, e uma derrota, né? Uma derrota, ela talvez o Valentim não resista, na minha opinião, a uma derrota. O Botafogo perdendo em casa para o Corinthians, em casa o Botafogo tem que vencer, né? Acredito que caso o Botafogo perca, o Valentim pode sim ser mandado embora, e pode ser que o Lazzaroni assuma as últimas 4 rodadas. Não que eu ache o trabalho do Valentim bom, né? Pelo contrário. Mas, sinceramente, a última coisa que a gente pode pensar nesse momento é uma derrota em casa, num momento em que os outros adversários também estão jogando jogos difíceis, e o primeiro já perdeu, que foi o Cruzeiro,
que perdeu aí para a equipe do Santos. Rapaziada, e sem desânimo, tá? Para fechar aqui o vídeo, né? Eu vi muita gente falando depois do acontecimento de ontem, né? Havia uma virada espetacular no título do Flamengo da Libertadores, 2 gols do Gabigol no fim do jogo. Muita gente desanimando, não sei nem se eu vou no jogo do Botafogo, vai ter uma confusão na rua. Gente, pelo amor de Deus, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né, cara? Se por causa de Flamengo a gente for deixar de apoiar o nosso time que está com risco de rebaixamento, né, aí realmente que a gente vai estar perdido. Né? O que a gente tem a fazer, rapaziada, é olhar para esses caras, é olhar para o Flamengo, ver o que eles estão fazendo em termos financeiros, administrativos, ver o que esses caras realmente estão fazendo, mudando a perspectiva de planejamento dentro do futebol brasileiro, e olha o que esses caras estão conquistando, cara. Estão colhendo os frutos agora. Né? Basta a gente olhar para isso e ver que se o Botafogo for profissional, realmente houver essa mudança em 2020, a gente pode, a longo prazo, suspeitar aí, ver áreas melhores aí para o Botafogo, porque, sinceramente, cara, não é momento de ficar tentando arrumar desculpa A ou B do Flamengo que foi campeão por isso ou aquilo, cara. O Flamengo ele tá de parabéns, né? Sinceramente, é o que eu falo. Eu tenho um canal de Botafogo, eu sou botafoguense, mas eu vou ser o primeiro a bater palmas para um time que, nesse caso, se organizou de maneira absurdamente espetacular, vem nessa corrente aí de revitalização desde 2011, de equacionamento de dívidas, e só tem a ganhar com isso, cara, não tem o que fazer, né? Olhar e aplaudir. Rapaziada, vamos chegando ao fim, tá? Vamos lá, eu tô partindo daqui a pouco pro estádio Newton Santos, te vejo lá, tamo junto, e é isso, cara. Se inscreva no canal, ative as notificações e fique ligado que eu posso voltar a qualquer momento com alguma notícia que venha a acontecer. Um forte abraço, valeu e até a próxima. Fui!